Olá, Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma palavra aqui, que está em Romanos 7, que fala da natureza, né, de Cristo, a ilustração. Aqui fala natureza pecaminosa. Romanos 7, a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra aqui, ela é bem clara. Ela fala, né, que aquilo que nós não queremos, que nós temos consciência, entendimento que é pecado, é aquilo que fazemos. E aquilo que nós sabemos que é a lei de Deus que nos ensina, que nos doutrina, nós não conseguimos fazer, porque o homem interior ainda habita em nós, né? O velho homem ainda habita em nós, que nós precisamos ser libertos desse velho homem todos os dias, porque o pecado bate à nossa porta todo dia. E o apóstolo Paulo aqui fala, né, que a luta contra o pecado é a nossa luta diária, que o pecado bate à nossa porta todo dia e nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar ligados para que não venhamos, né, a fazer aquilo que a nossa consciência, que a palavra do Senhor nos ensina a abominar, né, e não fazer aquilo que a nossa carne está habituada. Então é uma luta da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo descreve nos versos 15 e 19. O maior obstáculo que uma pessoa pode encontrar na sua experiência cristã, não apenas na execução de sua obra em favor da causa de Cristo, mas principalmente na sua luta contra o pecado. É uma batalha contra dois princípios que se contrapõem em nossa consciência, a vontade de fazer o que é mal contra a consciência de fazer o que é bom. No íntimo de cada cristão desenvolve-se uma luta feroz. Nossa natureza pecaminosa nos prende à terra, enquanto que a nossa consciência diz que devemos desejar o céu. Os nossos pés querem nos prender no mundo, enquanto nossa mente quer ganhar a coroa da justiça. Paulo tinha consciência de que a lei é espiritual, isto é, criada por um Deus espiritual, para seres espirituais. Os anjos do céu, como Adão, antes de cair em pecado, não têm o desejo de pecar como nós temos.
Sua natureza se harmonizava perfeitamente com a lei santa, justa e boa, porque eles são santos, justos e bons naturalmente. A lei de Deus foi feita para anjos e homens, sem pecado, não para nós que nascemos com uma natureza pecaminosa e propensa para o mal. A lei de Deus, embora santa, justa e boa, é para nós um problema, pois é totalmente contrária à nossa natureza caída. Se nossa natureza gosta do que é profano, injusto e mal, como podemos apreciar o que é santo e justo e bom? Eis a questão. Consciente das suas fraquezas e de suas incapacidades de guardar a lei, o apóstolo deixa escapar um lamento: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quanto para si e para suas fraquezas, Paulo não via como poderia se salvar. A consciência de seus pecados trazia-lhe angústia à alma, como deve acontecer com todo aquele que se preocupa em ser fiel a Jesus. Verdadeiramente, quando nós observamos que nós nos desviamos, que nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, algo que nós temos consciência do que nos orienta a palavra, do que nos guia, nós ficamos completamente frustrados. Olhando para Jesus, porém, ele enxergava um Salvador que o libertava da condenação da lei e do pecado. Aquilo que a lei, a consciência e o esforço humano, sem a ajuda de Cristo, não podem fazer. A graça salvadora de Cristo faz por nós. E em nós, pela graça de Cristo, pelo poder que Ele nos dá, é que somos habilitados a estar em conformidade com seus mandamentos. A entrega a Cristo substitui a obediência legalista, ou seja, o cristão não vê mais na lei, que é perfeita, o meio de salvação da sua alma imperfeita, mas passa a vê-la como santa, justa e boa, na qual se compraz a sua alma. A notícia necessária para os cristãos é que Jesus veio para condenar o pecado e não os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E na união com Cristo que o pecador encontra poder para ser vencedor sobre o pecado, que é a transgressão da lei. Somente uma comunhão pessoal e constante com Cristo pode fazer com que a lei de Cristo seja obedecida, não como um meio de salvação, mas como resultado de um relacionamento com o Criador da lei. O cristão não deve guardar a lei para ser salvo, mas porque foi salvo por aquele que estabeleceu e disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Está em João 14:15. E aqui, logo a seguir desse capítulo, de Romanos 7, aqui o Romanos 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são seguidos pelo Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma palavra bem complexa, Porque é a nossa luta contra o pecado. E aqui ele fala da justificação,
porquanto não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Mas a luta é constante, é diária, é todo dia, porque nós temos que estar na torre da vigilância, porque o adversário anda ao nosso derredor, buscando a quem o tragar. E muitas vezes nós não conseguimos mesmo, nós, pela correria do dia a dia, da vida, a problemática que nos envolve, a sociedade, nós acabamos, né, vacilando, sendo vacilante, né, mas que nós temos a consciência de reconhecer, né, que nós somos pó, somos cinza, somos falhos, somos pecadores, mas nós não estamos destituídos da graça de Deus, porque Ele deu em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que nós tenhamos vidas, para que nós venhamos nos libertar, né, do pecado. E aqui ele está falando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós não somos uma geração decaída, ainda tem, embora, né, a igreja tenha o povo, né? Deus diz, né? Eu sempre ouço os pastores falar, né? Que Deus vem buscar um povo no meio do povo, né? Porque no meio desse povo, né? Agora tem igreja de tudo quanto é jeito, né? Já estão mandando fazer a Bíblia assim, assim, assado, né? Cada um fazendo segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, né? Aquilo que Ele nos deixou. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor essa palavra, né? Que os irmãos possam ler a Bíblia para entender, para compreender o que Deus quer falar com cada um de nós, porque o Senhor fala de diversas maneiras, né? Que nós possamos entender e ser praticante dessa palavra, porque Jesus está voltando e o céu é real. E Jesus voltará. Ele voltará, ele está voltando, ele está às portas. Então nos preparemos, né? Vamos nos limpar, vamos rever os nossos conceitos, né? Vamos andar, procurando andar segundo a palavra de Deus, para que nós possamos herdar as mansões celestiais, tudo aquilo que Ele foi preparar para cada um de nós. Que o Espírito Santo, que é o nosso consolador e companheiro, né, abra o nosso entendimento, né, e firme a nossa estrutura, porque eu costumo dizer, né, que Cristo é o nosso alicerce, né? Ele é a nossa estrutura física, espiritual e psicológica, para nós lutarmos, né? Para nos revestirmos de toda a armadura do Espírito Santo, porque a luta não é contra a carne, mas contra as potestades espirituais que vivem nas regiões celestiais. Que esta palavra venha nos acalentar, venha nos despertar para buscar mais o Senhor, né? Para estarmos em oração. Amém? Que Jesus abençoe, né, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu dia, né? Que nós aprendemos a consagrar o Senhor, a apresentar o Senhor, né? E ser gratos ao Senhor, porque se estamos de pé é por sua graça, por sua misericórdia, porque misericórdia é um favor imerecido, né? E nós não merecemos nada, mas a graça dele nos alcançou. Amém? Glória a Deus.